E aí, pessoal? Quando a gente fala em NFT, o que é que vem na sua cabeça? Uns macacos digitais super caros? Hype? Especulação? Pois é, hoje a gente vai esquecer tudo isso. Vamos desmontar essa tecnologia para entender o propósito real. E olha, muito poderoso por trás dela: criar identidade e pertencimento. Bom, para começar, a gente precisa virar uma chave. Essa ideia aqui muda completamente o jogo. Esquece a pergunta quanto isso vale. A pergunta que a gente tem que se fazer é o que isso prova. A gente não está falando de um ativo para ficar negociando, mas de um registro de participação. É uma forma totalmente nova de construir e gerenciar comunidades. Para a gente sacar o poder disso, primeiro a gente precisa quebrar alguns mitos. Quem está no dia a dia de Web3 já percebeu que essa tecnologia evoluiu muito, mas muito mesmo, além daquela primeira impressão barulhenta e especulativa. Olha, em 2021 foi aquela loucura, né? O foco era total nos avatares, nos preços. Isso acabou criando uma baita cortina de fumaça que escondeu o propósito real da tecnologia. Agora que a poeira baixou, a verdadeira utilidade está aparecendo: criar identidade, fortalecer comunidades e destravar usos que são de fato práticos. Beleza, mas aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Se não é só a imagem, o que é, afinal? A resposta não está naquilo que a gente vê na tela, mas na tecnologia que está rodando por trás de tudo, nos bastidores. E aqui está a definição que importa. Não fungível só quer dizer que ele é único, sabe? Como se fosse um item com um número de série digital que ninguém pode copiar. Mas o poder de verdade está no fato dele ser programável. As regras, os benefícios, tudo isso é automatizado por um contrato inteligente na blockchain. E isso garante que as promessas, como um acesso exclusivo ou um desconto, sejam cumpridas sem precisar de ninguém no meio do caminho. E quer saber a melhor analogia para isso? Pensa numa carteirinha de sócio, de um clube. Ela prova que você pertence àquele lugar, pode te dar acesso a áreas restritas e registrar quando você aparece por lá. A grande diferença? Essa carteirinha aqui é digital, ela é programável e a autenticidade dela pode ser checada por qualquer pessoa a qualquer hora, sem depender de uma empresa central para validar. Ok, a gente já entendeu o que é. Agora vem a parte legal. Para que serve? Como essa tal carteirinha inteligente funciona na prática, para construir comunidades de verdade, comunidades mais fortes? A coisa funciona para os dois lados, sabe? Para quem cria, é uma ferramenta incrível para organizar a comunidade, para automatizar regras e para medir quem realmente está junto, participando. Já para o membro, cada ação, cada contribuição fica registrada ali, para sempre. Isso vai construindo uma reputação e garante o acesso a benefícios que são reais, que são auditáveis. O vínculo fica muito mais forte. Ótima pergunta, porque não adianta só falar que esteve em um lugar, né? É preciso provar. Como é que essa tecnologia faz com que a presença e a participação se tornem coisas verificáveis, concretas? Então, a mágica está em mecanismos como os POAPs, que são os protocolos de prova de presença. Pensa neles como um carimbo digital no seu passaporte. Participou de uma live? Pimba, ganha um carimbo. Votou numa enquete importante? Outro registro. Com o tempo, essa coleção de provas cria um verdadeiro currículo de participação que mostra a jornada e o nível de engajamento de cada pessoa dentro da comunidade. E essa analogia, nossa, ela é perfeita para ilustrar isso. Não é sobre ter uma coleção de imagens bonitinhas, é sobre ter uma coleção de experiências vividas. Cada token daquele conta um pedacinho da sua história de participação. Ah, beleza, a teoria é linda, mas e na prática? Como é que isso funciona de verdade, no dia a dia? Vamos dar uma olhada num exemplo concreto, um passo a passo de como usar essas ideias para começar uma comunidade do zero. Olha só esse plano de 14 dias. Começa com um convite, um NFT gratuito só para os mais engajados pegarem o seu. Logo depois, já vem uma missão simples para gerar a primeira interação. Na sequência, um evento exclusivo só para quem tem o passaporte. E no final, a entrega da recompensa. Percebe? É um verdadeiro funil de engajamento, todo ele orquestrado pelo NFT. E aqui, ó, tá o pulo do gato. O sucesso desse modelo não tem nada a ver com o preço do NFT. Ele é medido pela saúde real da comunidade. Quantas pessoas participaram? Quantas completaram as missões? Quantas foram lá e resgataram as recompensas? Essas são as métricas que importam de verdade. E quando a gente vê esse exemplo prático funcionando, a gente começa a pensar numa coisa maior. Qual é a grande virada de chave que essa tecnologia traz para a relação entre quem cria e quem acompanha?
A transformação aqui é gigantesca. Aquele seguidor passivo, que era só um número anônimo na multidão, se torna um membro ativo com um histórico de contribuições, e o criador de conteúdo deixa de ser um influenciador que depende de uma plataforma que aluga uma audiência para se tornar um arquiteto que desenha as regras e os rituais da sua própria comunidade com um vínculo direto e verdadeiro. E no fim do dia é isso, a gente para de se preocupar com a métrica de vaidade do alcance e começa a olhar para uma métrica muito mais profunda, o pertencimento. O foco deixa de ser colecionar ativos digitais e passa a ser registrar jornadas, registrar histórias que foram compartilhadas. Então, a gente termina com uma provocação para todo mundo pensar. Num futuro em que as nossas participações digitais são registradas e valorizadas, a pergunta que fica é: que história a sua participação vai contar?